Olá! Na semana passada, nós tivemos a realização do primeiro Fórum Econet a respeito da reforma tributária. Foi um sucesso. Muitas mensagens de agradecimento de profissionais e de pessoas envolvidas com a área tributária. Inclusive, nós tivemos o lançamento de uma nova ferramenta. Essa ferramenta que é a calculadora da reforma tributária, que com certeza vai auxiliar nossos clientes ainda mais a fazer os comparativos e um bom planejamento para os anos à frente. Também, muitos questionamentos a respeito do conteúdo. Vai ser disponibilizado? Será que eu vou poder ter acesso a esse conteúdo que foi tratado durante esse evento? Eu não pude estar presente agora. A Econet, por sempre trazer a informação por completo, pensando em você, está disponibilizando nesse momento o evento 100% gravado. Todos terão acesso a todo o conteúdo que foi tratado durante esse primeiro Fórum Econet. Vem você também? Venha fazer parte da Econet e tenha a informação por completo. Nos acompanhe nas redes sociais. Vamos ao evento? Vem comigo. Então, vamos voltando para a nossa maratona. E o nosso próximo episódio dessa série é Entendendo a CBS. E segura esse currículo aí, então, agora. Sócio fundador da NET Fiscal Treinamentos Tributários, pós-graduação em Direito Tributário e Processo, pós-graduado em Planejamento Tributário, pós-graduado em Direito Corporativo e Compliance e pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo. Professor em instituições de referência nas áreas contábeis e tributárias, sendo premiado pela instituição BSSP de cursos de pós-graduação. Premiado em 2020, 2021 e 2022 entre os professores referência da instituição de acordo com a NPS aplicada. E premiado em 2021 como professor modelo para participar do livro Estratégias para Encantar em Sala de Aula. E coautor de diversas obras. Ufa! Será que tem alguma coisa para compartilhar com a gente hoje? Vem para cá, Kleber Santos, então. Bom, excelente tarde para todos nós. Obrigado pela presença. Cumprimento meus colegas que me antecederam aqui. De fato, o que nós temos aqui a discutir, embora o texto, talvez muitas pessoas já revisitaram, pode ser que algumas circunstâncias vocês fiquem pensando se de fato vai acontecer ou não. A verdade é uma só. Você pode ler o mesmo texto diversas vezes e com pessoas diferentes. As impressões serão novas, porque você ganhou novas camadas. Portanto, tudo que vocês ouviram até aqui, certamente avançou mais em relação do que você já sabia sobre essa temática chamada reforma tributária. Se nós olharmos, pegando o recorte da última palestra, onde o imposto do pecado, assim como está sendo titulado, parece que era uma coisa relativamente simples, mas na medida que nós começamos a observar as nuances que existem para a definição, o que é de fato, eu até brincava, Graziela, lá fora, onde eu vi uma colega tomando um Red Bull. O Red Bull, será que talvez isso pode ocasionar algum tipo de prejuízo para a saúde? E será que, de fato, esse tipo de bebida também entraria? Portanto, não é tão simples quanto parece quando nós estamos pensando em simplificação, porque o modelo do negócio que está implantado faz com que, naturalmente, temos uma coisa chamada interesses. Então, você não pode, muitas vezes, tentar buscar ou descontinuar uma atividade. A exemplo, a indústria de tabacos. Há quanto tempo isso está sendo discutido? E mais, eu me arrisco a dizer que é o único produto que expressamente é colocado que você vai morrer e, mesmo assim, é líder de compras. Muda só a imagem, né? Ou você fica com algum problema que pode te prejudicar as suas determinadas funcionalidades, se é que vocês me entendem, ou você pode ter algumas outras complicações. O fato é que, mesmo deixando claro que você vai ter problemas, ainda assim as pessoas têm o seu comportamento. Portanto, eu compartilho também, em relação ao que o colega tinha comentado,
em relação à importância de ter esse tipo de comportamento da sociedade. E vou mais além, para fechar, então, e assim entrar no tema que eu me proponho a discutir. Quando você vai numa praça de alimentação, quais são as ofertas de alimentos que você tem? Maioria ultraprocessado, rápido, fast food. É isso. E nós temos uma dinâmica de vida bem agitada em comparação a anos anteriores. Portanto, nós ficamos refém desse modelo, fazendo com que a nossa vida seja consumida, então, com trabalho, com pressões e etc. Fazendo com que, naturalmente, nós tenhamos que talvez investir um pouco mais em comidas saudáveis. Mas essas comidas saudáveis, aonde você encontra isso? E quando encontra é mais caro do que se for uma comida convencional. Então, que fique registrado, talvez, a importância de, quando nós pensarmos em benefícios e pensando que a sociedade é maior do que qualquer tipo de circunstância pautada na tributação. Se eu não tenho sociedade, eu não tenho como arrecadar. Então, se o objetivo maior é cuidar da sociedade, vamos refletir e pensar, por que não buscar melhorias em relação ao que nós comemos ou o que nós introduzimos em nossos corpos? Portanto, a ideia é, será que não seria melhor toda a cadeia alimentícia e fatores que fazem com que a sociedade tenham melhorias enquanto indivíduo, fazendo com que, então, automaticamente não abasteça tanto, então, outras necessidades que precisa, sobretudo na parte da saúde? Então, só uma reflexão desta ordem para a gente começar a pensar que a reforma tributária não são só apenas números e informações que nós trazemos, mas é um pouco mais profundo, até mesmo para que, quando você, que aqui está me assistindo, e com certeza vai chegar na sua casa e vai conversar com o seu marido, com a sua esposa, ou com quem de direito, levar uma informação de modo para que ele também comece a entender que, assim, o que é vendido de simplificação e circunstâncias colocadas às mídias tem, sim, de fato, um compromisso perante você, que é o operador da parte fiscal, tributária e também contábeis e afins, em trabalhar essas informações. Então, você que está nessa cadeira aqui me ouvindo e ouvindo os colegas, tem uma responsabilidade imensa. Porque, eu sempre digo, se não fôssemos nós, operadores, a empresa, ela mesma faz o seu próprio planejamento tributário. Deixa de emitir nota fiscal. Aí não paga tributo. Não é assim? Deixou de emitir, logo não precisa pagar. Depois que o empresário descobriu que existe essa mecânica, automaticamente ele já faz a sua própria ou o seu próprio planejamento tributário. Então, essas são as considerações iniciais que eu queria fazer em relação a isso, só para que vocês possam entender que não é só um texto, são mais informações que nós temos que estar nos alimentando constantemente e, na medida do possível, tomar novas impressões sobre os textos que estão sendo publicados. Vamos entender um pouco a CBS, essa contribuição sobre os bens e serviços. Eu vou me ater bastante para, então, um passo que eu acho que é importante nós termos. E é em relação ao que está sendo substituído. Afinal de contas, se até hoje nós temos dúvidas como calcular o PIS e COFINS, o IPI, de fato, tem as suas complicações, mas, seguramente, o PIS e COFINS, sobretudo no regime não cumulativo, que requer um pouco mais de cuidados ao que se pese os efeitos da tomada de crédito, nós temos dúvidas até hoje. Então, nós estamos agora inventando ou introduzindo uma nova sistemática. E vamos aqui, na medida do possível, ter aqui a minha pretensão de tentar explicar um pouco sobre isto. Bom, antes de mais nada, o que é o PIS e o COFINS de forma geral? Essas duas contribuições sociais, elas foram criadas em momentos distintos, como vocês podem observar. Esses dois programas são programas muito nobres e têm duas propostas essenciais para a sociedade. Diferente dos impostos, eles foram criados justamente de forma vinculante. E aí, evidentemente, Gilberto já falou bastante sobre esse ponto, mas foi criado para satisfazer uma parte da cadeia da sociedade muito importante, que são essas. E aí a pergunta é, bom, mas então quer dizer que eu criei duas contribuições para atingir algo que eu já tinha, que teoricamente já atender a sociedade? Sim. Então, a ideia é, cria o tributo para satisfazer uma circunstância que se apresenta. O que nos leva também a entender, em relação ao que nós estamos acompanhando, e um pouco mais à frente eu vou trazer dados, que é um fato que me preocupa muito, é em relação à alíquota. Pelas nossas conversas, exibições e pelo que vocês observaram, ainda não temos uma alíquota definida. Temos especulações.
e qual vai ser essa alíquota e por que essa alíquota não saiu ainda. Eu tenho algumas impressões sobre isso e eu gostaria depois, um pouco à frente, de mostrar ou até mesmo trazer elementos sólidos para que vocês possam entender ou até mesmo tentar vislumbrar o porquê que essa alíquota não saiu ainda. Porque, afinal de contas, como que tem estudo, como que tem economia, se eu não sei qual vai ser a alíquota? Isso é algo relativamente básico. Quando a gente pensa em economia, como que eu tenho economia ou melhorias, ou vou equiparar o que eu já pago, se eu não sei exatamente qual é a alíquota? Isso é ponto fundamental. Então, eu acho que, se nós olharmos de tudo que nós discutimos até aqui, uma bandeira que eu levanto é, qual é a alíquota? Se deixar para que defina isso, e pelo que tudo indica, por meio de lei complementar, qual vai ser? 30, 40, 50? No momento oportuno? Então, esse é um risco e uma preocupação que eu acredito que todos aqui presentes possam também ter. Bem, mas qual que é o objetivo, então, do PIS/PASEP? De fato, tem esse objeto. O PIS/PASEP tem como seu desejo custeio de seguro-desemprego e do abono aos empregados que assim se mostram. E o COFINS, nós temos as atividades saúde, previdência e assistência social, acomodado, respectivamente, em cada um desses dispostos aqui apresentados. Então, essas duas contribuições sociais foram criadas em momentos específicos para atender, então, a sociedade. E, ao que parece, não atingimos esse objetivo, por esse ponto que nós estamos, então, trazendo uma nova figura de tributação para tentar acomodar, então, esses desejos da sociedade, que me parece que são ações que são muito importantes. Então, só para ilustrar e deixar isso no seu plano de visão, qual é o objetivo do PIS e COFINS na sua criação em essência? Basicamente, basicamente atender essa carência da sociedade, a fim de atender essas circunstâncias aqui apresentadas. Muito importante. Eu sei que para cálculo, isso pode não fazer tanto efeito, mas faz muito efeito para o entendimento. Usando o exemplo do cigarro, o cigarro, por exemplo, é o que tem no PIS e COFINS a alíquota maior possível. Chega a quase 300%. Mas, se você observar que essa alíquota de 300% está ligada com o COFINS, por exemplo, essa de 300% é para o COFINS, porque atende uma carência muito importante, saúde, previdência e assistência social. Então, se os estudos demonstram que uma pessoa que fuma de forma recorrente pode gerar prejuízo para a saúde, naturalmente, essa pessoa vai precisar ter acesso aos cuidados médicos. Então, por esse motivo, precisa necessariamente já ter uma certa forma conseguir atender essas pessoas. E mesmo com esse produto tão caro, eventualmente por conta da sua margem, ainda assim vende bastante. Não estou criticando quem fuma, pelo amor de Deus, hein? Quem fuma, como foi colocada a música do Zeca Pagodinho, e entre outros também. É muito importante. Fique à vontade enquanto aos seus desejos. Bom, outro ponto aqui, deixando bem claro, que é os ingressos relacionados às suas espécies. Porque é muito legal a gente chamar isso, no popular nós chamamos impostos, impostos, impostos. Mas impostos é uma espécie. Nós temos, então, as contribuições que fazem parte dessa espécie. E essas contribuições que têm, como dito, essa parte social que temos como tentar buscar essas melhorias. Isso que fique bem registrado. Elas foram criadas para atender essa camada da sociedade. Bom, exercitado isso, agora nós temos que entender por que o PIS e COFINS ele entrou nessa dinâmica da reforma tributária. Porque a bandeira levantada era em relação aos tributos indiretos. Então, os tributos indiretos estão relacionados a quem? Ao PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Por esse motivo que o PIS e COFINS entrou dentro dessa camada relacionada com essa questão de tributos indiretos. E os tributos indiretos fazem parte, então, na medida em que o PIS e COFINS foi construído, para que a sua carga tributária seja repassada para o contribuinte. Portanto, quando nós observamos dessa prisma, significa dizer que quem paga atualmente o tributo e quem que arca com essa circunstância é o contribuinte de fato, ou seja, aquele que compra, por exemplo, uma mercadoria. Então, às vezes, o empresário, e vocês devem ouvir bastante isso, de que eu pago muitos tributos. Na verdade, não. Você repassa essa carga tributária para quem
faz a aquisição do seu produto ou para quem você presta um serviço. E aí a pergunta é, você forma o preço adequadamente para repassar? Eu vejo pessoas, por exemplo, tributando na sua carga tributária PIS e COFINS, quando muitas vezes o produto é alíquota zero, logo ele teria uma economia na sua carga tributária. Se você usar muito bem esse expediente, nos tempos atuais, você consegue, evidentemente, ter uma margem muito mais atraente. E é aí que entra a mágica dos especialistas que nós somos. E nós entendemos que, atualmente, o modelo que está sendo, então, introduzido há bastante tempo, que cada produto tem a sua particularidade, bem como ao regime que se presta. Então, ainda há muito tempo para que, se porventura ainda, caso você queira se tornar especialista, por exemplo, em PIS e COFINS, ótimo, temos um tempo ainda para se tornar. Por quê? Na medida que ele for descontinuado, eu já perdi essa referência. Então, eu preciso ainda ter um certo tempo para conseguir entender o que eu preciso para retificar algumas informações que, a seu juízo, carecem melhorias. Então, se você trabalha com consultoria, ainda há espaço para que você consiga trabalhar, por exemplo, com PIS e COFINS, até que o mesmo seja descontinuado. E depois disso, óbvio, que você vai ter um novo modelo para que possa aprender também junto com todos nós. Dito isso, e também, na verdade, acho que foi um recorte que o Gilberto comenta acerca do nosso fato gerador. O PIS e COFINS, a gente chama ele de mãos dadas. O que acontece com um, acontece com o outro. Mas, mesmo assim, só apenas um recorte que nós chamamos isso, então, que não se reflete a um bis e idem. Então, basicamente, o que quer dizer isso na prática é uma repetição sobre o mesmo ou duas vezes o mesmo. Ou seja, é permitido pela Constituição isso acontecer. Só que agora, pelo que tudo indica, nós teremos, então, uma CBS que vai ser unificada. E que também, eu acho que, eu gosto de colocar o que eu penso sobre esse assunto, acredito, para que a gente não tivesse nenhum tipo de complicações, eu também acompanho as circunstâncias do ICMS. Acho que seria mais viável começar pelo PIS, COFINS, e vamos chamar o IPI também, tadinho, porque ele ficou ali numa situação complicada, porque ele faz parte da União, só que ele tem, digamos, que a sua característica mais próxima do ICMS. Só que, na prática, ele é da União. Então, ele ficou perdido, vamos colocar na CBS. Então, essa foi a dinâmica. Eu acho que fica muito mais fácil, porque o PIS e COFINS, a regra já é centralizada. A regra já é única, exceto na Zona Franca de Manaus, que existem algumas particularidades, mas é uma particularidade pontual. Então, se você hoje está em São Paulo, ou no Paraná, ou qualquer outro estado específico, você consegue apurar o PIS e COFINS. Ele é mais democrático. Então, será que, pensando em flexibilizar e facilitar esses pontos, não era melhor começar pelo PIS e COFINS, só unificando essas regras? E aí eu vou colocar algumas complicações sequencialmente, só para nós percebermos que, se começasse por aqui, seria algo mais ágil, nós íamos aprender com essa curva de aprendizado e depois sim aplicar um modelo um pouco mais robusto relacionado ao ICMS. São 27 unidades federativas e, é verdade, eles têm muitos problemas e cada um pensa, de fato, só dentro do seu território. Então, eu acho que nós precisamos primeiro ganhar em maturidade, para depois sim a gente conseguir entender o que é melhor para o país e não melhor para cada estado. E ainda me parece que esse discurso, embora parece que não, ainda persiste. Então, eu acho que era melhor ter começado pelo PIS e COFINS e unir também o IPI. Mas não foi isso que foi, ou que não está sendo discutido. Mas o que nós temos atualmente ainda? PIS, PASEP e COFINS. Temos dois regimes, como vocês conhecem, não é? Temos o regime cumulativo e temos o regime não cumulativo. Qual que é a diferença de um para o outro, em regra? O regime cumulativo é aquele que você vai pagar tributo, PIS e COFINS sobre o seu faturamento, sobre as receitas da sua atividade. E não tem direito a crédito, em regra. Já o regime não cumulativo é aquele que, obviamente, é o mais complexo, porque já começa diferente. São tributados por todas as receitas auferidas, independentemente de qual que seja ela. Por exemplo, se você receber uma doação, isso aumenta o seu patrimônio, logo você tem que reconhecer como uma receita. Que circunstância, não? Que presente de grego. Mas ainda vai ficar pior, porque no regime não cumulativo nós temos 11 possibilidades. 11 possibilidades. E a pior, ou a mais complexa, é a questão da classificação do insumo. Em que pese que a gente avançou, temos uma instrução normativa
que é a Bíblia do PIS e COFINS, a 2121 de 2022, abrigado no seu artigo 176, parágrafo 1º, ele trata uma relação exemplificativa do que vem a ser o insumo. Melhoramos, mas ainda assim há muitas contradições acerca do tema. Não chegamos a uma circunstância tão exata de como tratar cada fato. Então, essa não cumulatividade, embora esse é o objeto, ainda há controvérsia se nós temos um modelo adequado. Então, esses são os dois modelos que atualmente nós temos. Sequencialmente, então, chegamos à parte que eu acho que compete à minha pessoa a discutir sobre essa proposta. Essa proposta, que chama CBS, então, só para que todos estejam na mesma página, embora já discutido, não vai ter mais COFINS ou PIS, não vai ter mais PIS, não vai ter mais COFINS e nem mais IPI, chamando então de IBS, CBS. Esta é a informação que nós temos até o momento. Até aqui, imagino que não há nenhuma dúvida em relação a essa dinâmica. Vamos avançando para que possamos ter esse detalhamento. Aqui nós temos, então, uma parte onde já foi suscitado, mas eu vou registrar de novo, e coloco, inclusive, aonde está escrito especificamente na PEC, para caso vocês queiram consultar, essa informação também é importante. Esse fato de cobrar por fora facilita também a dinâmica e a transparência em relação a quem está adquirindo, então, aquele produto ou aquele serviço prestado. Mas vamos esbarrar em algumas questões que já comentaram aqui, acerca da transparência, onde nós vivemos, é muito importante, só que nem todo mundo está preparado com essa tal transparência, onde nós, e quando eu digo nós, de forma geral, nós somos sagazes em algumas questões. Quer um exemplo prático? Para muitos passam, mas para nós não. Quem aqui já fez compra pela internet? Levanta a mão aqui. Muitas pessoas, né? Segunda pergunta. Quem aqui já fez compra e chegou uma cartinha de conteúdo dizendo que não pratica com habitualidade e fazendo com que, então, não tem necessidade de emissão de documento fiscal? Já receberam essa cartinha? Aí você, por um acaso, de repente, vai no site e checa. É uma empresa que já teve mais de milhões de vendas, é o Rank, então, pratica com habitualidade e tem caráter comercial. Portanto, sim, é um contribuinte, por exemplo, do ICMS, e, como tal, deveria emitir nota fiscal e recolher, então, o ICMS. Tudo isso para dizer que, embora a gente tenha regras e tenha uma dinâmica, muitas vezes as pessoas se fazem desse expediente para buscar uma saída. Ou seja, quem faz a lei ou quem desenha esses fatos precisa pensar quem pode burlar essas regras. Então, assim, façamos uma meia-culpa também, porque sempre nós vamos buscar uma saída. Uma saída essa. Nós falamos aqui há pouco a questão da classificação de um produto, onde você usa um subterfúgio para que assim saia de uma substituição tributária, para que assim você possa enquadrar em uma outra NCM, por exemplo. Então, essas questões ainda é difícil. E o legislador, ele tem que pensar que isso pode acontecer. E como você vai saber sobre esses pontos? É desafiador. Então, são essas questões que nós temos que também exercitar e saber que temos esses desafios. Bom, aqui eu quero só colocar nessa parte que eu acho para mim é muito cara, e eu gostei da parte do Gilberto, que ele colocou a questão que para mim ainda gera muito debate. Embora todos os critérios da sua apuração vai ser semelhante, isto é, então se você vai ser especialista em IBS, automaticamente você se torna especialista em CBS, porque eles são bem próximos, o critério de cálculo, o que não acontece hoje. Não necessariamente você que apura o ICMS também é especialista em PIS e COFINS. Então, em tese, você tem ali uma situação bem interessante. Mas a questão do fato gerador, Gilberto, me trouxe algo a pensar. Eu até comentava com a Graziella. Bom, não é pauta, né, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. Quando a gente fala sobre fato gerador, pegando o modelo anterior, que nós temos o ICMS e o ISS. Ambos têm cada fatos geradores diferentes. O ICMS é a circulação de mercadoria e o ISS é a prestação por si só. Ou seja, a competência, o fato de emitir um documento fiscal caracteriza a prestação. Perfeito. Trazendo para o IBS, qual vai ser o fato gerador que nós vimos? O que acontecer primeiro? É a emissão? É o pagamento? O que acontecer primeiro é muito relativo.
é a depender de quem. E aí caímos naquela circunstância de que, quando eu faço uma lei que eu dou tanta possibilidade, isso gera um problema. Como que o documento fiscal vai ser emitido? Teremos tags específicas para que eu possa acompanhar essa evolução? E eu acho curioso, porque quando a gente monta um texto, a gente não se preocupa muitas vezes em como vai acomodar isso nas obrigações acessórias. Embora sejam acessórias, elas são aquelas que demonstram as ocorrências. Ou seja, é tão importante quanto o texto. Então, uma crítica que eu acho que seria muito importante, que é, não vamos comprar um carro para depois descobrir que ela não cabe na garagem. Quem nunca, né? Comprou um carro, chegou e percebeu que ele não cabia na garagem. Aí depois quebra a garagem para poder acomodar o carro ou troca o carro. Esses são pontos que eu acho que a gente tem que também se preocupar, porque, afinal de contas, o texto, você pode tudo, só que depois tem a parte prática, a parte que vai instrumentar esses fatos. E é algo que, para mim, é muito caro. E é uma crítica que eu gostaria de que todos aqui começassem a raciocinar sobre esse ponto. Não é só escrever, é como, de fato, vai processar e como aquilo vai funcionar. Então, eu acho que esses debates, inclusive, no último debate que teve, o único senador que se manifestou, que inclusive ele é contador, ele colocou essa circunstância de tipo, pessoal, ele até começou o seu discurso assim, contadores, prepare-se para aumentar os honorários, porque vocês terão, então, durante um grande período, um retrabalho, apurar o regime atual e mais o que é o anterior, durante um grande período. Aumentou o seu trabalho, aumentou o seu alcance. Portanto, também a nossa classe vai ser impactada para que possa instrumentar esses fatos. Então, essas ideias são importantes nós levarmos, inclusive, para os seus gestores, para as pessoas envolvidas, porque é algo a ser pensado. Se você ainda não pensou dessa forma, recomendo que pense. Porque como que você vai justificar isso para o seu cliente? E é mais uma oportunidade para você demonstrar o quanto você é importante para a empresa. Porque, assim, se não for você conseguir entender como funcionam essas duas sistemáticas, como que isso vai ser, de fato, introduzido ou demonstrado em ordem prática? Porque, no final do dia, o que fica é uma declaração acessória, que é, então, suporte para fiscalização e saber se você recolhe adequadamente ou não. Portanto, essa questão do fato gerador, para mim, ainda é algo que precisa ser analisado. Essas outras que aqui estão sendo colocadas, me parece também que vão ser reproduzidas de forma igual. Mas eu quero colocar uma luz especialmente na parte desta não cumulatividade e forma de creditamento. Essa também me interessa, porque ainda não está definida exatamente como vou fazer isso. E essa parte da chamada da IBS, ela diz que eu tenho direito a tomar créditos nessas circunstâncias. Eu coloco até qual é a fundamentação legal acerca de onde foi colocado na PEC. Se nós olharmos, ele fala aqui o seguinte, os tributos pagos ao longo da cadeia gerarão créditos imediatos, inclusive os pagos na aquisição de bens de uso e consumo, utilizados na atividade econômica, como material administrativo. Então, assim, é interessante. Só que eu quero trazer a seguinte provocação. Essa palavra, para mim, chamada cumulatividade plena, sem restrições para acreditamento, é contraditório. Olha o cenário. A Grazi comentou aqui do tipo de componentes que podem fazer parte de um produto. Então, se eventualmente eu adquirir uma matéria-prima, vamos chamar de matéria-prima ainda, para que a gente possa entender, para conseguir produzir um produto acabado, então eu adquiri uma matéria-prima do imposto do pecado. Naturalmente, o imposto, não sabemos qual vai ser a alíquota, mas vai ser algo superior. Então, quer dizer que eu vou tomar um crédito sobre uma perspectiva de alíquota maior, e depois que o meu produto tiver acabado, vai ter uma alíquota padrão, então significa que nesse ponto eu vou ter uma alíquota maior na minha entrada do que na minha saída, vou ficar com saldo credor, ou pode ser o inverso. Nós sabemos que no texto está sendo colocado que os serviços que são para advogados, contadores, por exemplo, terão a previsão de ter uma redução, em razão justamente da perda da sua carga tributária que pode existir. Então, quer dizer que se eu contrato um advogado, está envolvido diretamente com uma cadeia de geração de crédito, todos os créditos eu posso tomá-lo, não é verdade?
Então, se eu contrato um serviço de advogado, aonde o advogado ele já tem uma redução da sua alíquota, logo ele me repassa uma carga tributária menor no crédito, só que a minha alíquota da saída ela é congelada, ela mantém. Então, como eu posso garantir que essa plena cumulatividade existe? Então, será que nós não temos um modelo semelhante? O que nós já temos? Ou seja, essas exceções e particularidades? Não, Kleber, mas aí vai diminuir um pouquinho. É verdade, mas se nós olharmos em várias circunstâncias que se apresentam, ainda existem bastante particularidades. Então, essa questão chamada plena, me parece que a palavra tinha que ser substituída, porque senão passa a mensagem que é algo muito tranquilo. E nós, enquanto profissionais, temos essa bandeira a ser levantada, porque, evidentemente, se você pega uma notícia, e o papel da notícia é esse, viu, pessoal? Eu trabalho com mídia social, então eu sei muito bem como ser atraente, no sentido de colocar aquela palavra mágica para vocês ouvirem. Então, se eu colocar assim, planejamento tributário, vem aqui que você vai conseguir buscar as melhores ofertas, porque agora nós temos, então, uma ampla possibilidade de aproveitamento de crédito. Uau! Isso vende, não é? Só que depois que você vai entrar, eu vou ter que te falar quais são as exceções. Então, ao invés de eu ir com esse discurso, já vamos ser honestos e transparentes em relação a esses pontos. Então, esses são os detalhes que eu queria que vocês tivessem isso em mente, só para que, assim, não gere expectativas em relação a que vocês vão ter muitos créditos. Então, vocês percebem que essa economia tributária, eventualmente, por hora pode acontecer ou por hora não. Vai depender bastante da sua cadeia produtiva ou como você se relaciona e quem são essas pessoas. Isso é um ponto interessante. E outro ponto que também me parece, sob o ponto de vista estratégico, é o seguinte: se o crédito vai nascer a partir do momento que eu recebo um documento fiscal, teoricamente, então significa dizer que eu vou começar a pedir documento fiscal para todos. Eu não vou mais aceitar nenhum tipo de mercadoria sem nota. Pessoal, existe isso bastante ainda. Muitas pessoas compram sem notas. Existe. Embora esteja filmando, pessoal, sejamos honestos, né? Estamos entre amigos. Oi? Isso. Vamos imaginar que algum país existe. No Brasil não existe. Então, oi? Nem na 25. Isso daí é alguém que falou e, de repente, você ouviu dizer. Um fato engraçado, eu, assim como a Grazi, também gosto de contar algumas histórias. Essa vai a calhar, porque é engraçado, uma certa oportunidade estive na 25 de março, e eu andando, e aí eu fui comprar aquele aparelho que desbloqueia todos os canais. Confesso que me rendi a esta ocorrência. Só que tem um detalhe importante. Ao chegar no local, eu perguntei para o rapaz, olha, eu queria um aparelho que desbloqueasse. Isso não existe, senhor. Ele olhou para mim assim, não existe. Eu não sei porquê, ele não acreditou, eu achava que eu não ia comprar isso. Então, ou seja, ele falou que não existia isso. Você acredita? Depois, então, voltei em uma outra... Eu fui assim. Eu fui assim, estava no horário de expediente e fui assim. Eu não passei credibilidade que eu gostaria aquele produto. Fato que depois eu voltei com uma outra vestimenta e aí tudo funcionou. Então eu aprendi. E o fato é que assim, pessoal, brincadeiras à parte, nós temos que pensar que nós temos que nos manter presentes. Se eu automaticamente forço as pessoas a emitir a nota fiscal, automaticamente faz com que eu aumente a minha arrecadação. Essa é a técnica. Quem aqui é de São Paulo, também sou, sabe que tem a nota fiscal paulista, onde você força o cara a emitir esse documento fiscal para você ter um benefício. Então, a ideia é sempre forçar. Aqui, em São Paulo, nós temos ainda a conformidade, lei dos conformes, onde quando você tem uma nota ruim da sua qualificação, significa dizer que automaticamente você não tem todos os benefícios perante a Secretaria de Fazenda. Então, ou seja, você não pode se relacionar com fornecedores ruins, porque também prejudica a sua nota. Então, esse mecanismo, eu acho que é interessante, por esse ponto de vista, de forçar as empresas, porque, pensa comigo, se todo mundo pagar os seus tributos, naturalmente você tem a possibilidade de ter maior arrecadação.
Por que muitas vezes você paga mais e outro paga menos? Porque o que acontece é muito simples. Quem aqui joga futebol? Não, ninguém joga, a maioria é tudo mulheres, né? Mas pode jogar futebol também. O fato é que quando você vai jogar um futebol, normalmente você pode ter 20 pessoas. E, às vezes, você pode entender que algumas pessoas vão deixar de pagar. Então, sabendo nisso, você aumenta o valor da quadra, do aluguel. Porque mesmo se algumas pessoas deixarem de pagar, você tem a condição de ter o seu custo fixo. É muitas vezes essa estratégia. Então, muitas pessoas recolhem mais porque outras recolhem menos. E o que nós estamos percebendo, que tem algumas exceções, que podemos cair de novo na mesma circunstância. Por isso que todos os palestrantes aqui presentes exercitaram bastante isso. Então, eu acho, de novo, nós pensarmos em economia ou que isso vai ficar igual, sem eu ter uma alíquota, eu não consigo fazer essa conta. Eu não consigo chegar a uma conclusão, ainda mais sabendo que o meu creditamento pode acontecer circunstância que eu tenho meio crédito, em razão que eu recebi um documento fiscal que tem a alíquota reduzida. Então, eu não tenho um crédito cheio. Então, eu tenho dificuldade de entender como que eu vou ter essa economia. Então, esses são os pontos, porque as pessoas fazem só a alíquota. Eu faço, ou pelo menos penso em colocar o que eu tenho direito a crédito e o que eu tenho direito a débito. E, a partir dali, saber qual que é a minha carga efetiva. É assim que nós conseguimos entender se está sendo bom ou se está sendo ruim. Esse é um detalhe bem silencioso. Bom, a questão da alíquota, como nós já discutimos aqui, será estabelecida por lei complementar e boa sorte para todos nós, para esperar o que vai vir por aí, não é? Bom, pessoal, duas coisas que eu acho bem interessante. E aqui é algo que, não sei se vocês já ouviram, mas para mim eu vejo um grande problema. São as duas circunstâncias aqui trazidas. Nas duas PECs, estabelece o seguinte, olha só que cenário sensível. É verdade que ambas as PECs citam que o regime simplificado do Simples permanece intacto, não tem nenhum problema quanto a ele, não vai entrar na reforma tributária. Perfeito. Só que concorda comigo que essa empresa do Simples, ela se relaciona ou vai se relacionar com essas empresas do novo sistema, do tal do IBS e do CBS? Ela vai prestar ou vender para empresas que estão nesse novo sistema, concordam? Só que para que eu possa tomar créditos, enquanto eu, no novo regime, eu preciso que esses caras também estejam. Então, automaticamente, o que acontece? Tem uma previsão aqui colocada. Venham comigo aqui nessa leitura que é muito interessante. Possibilidade de opção pelo recolhimento do IBS pelo regime normal, mantido o simples para os demais tributos. O que acontece em regra? É muito semelhante ao que nós temos já no sublimite, onde você retira o ICMS da apuração do Simples e mantém os demais. Então, basicamente, você, se assim optar, enquanto a Simples Nacional estar no IBS e no CBS, significa dizer que no Simples Nacional você vai pagar apenas o IAIPJ, contribuição social e o CPP. Só que, Grazi, acontece que tem a segunda fase da reforma tributária, que é sobre, então, o lucro e depois, sequencialmente, sobre as encargos trabalhistas e previdenciários. Então, quer dizer que você elimina o Simples Nacional, né? O que vai ser ele? Entende? Então, assim, o que vai acontecer na prática? Muitas empresas do Simples Nacional, que, eventualmente, para esse novo regime, pode ser positivo, mas vai ser positivo para todas as empresas do Simples, ter que submeter especificamente a esses dois tipos de tributos novos, só para satisfazer uma necessidade do seu cliente, porque no final do dia eu preciso vender e prestar serviço. Ou ele vai perder competitividade. Exatamente. Então, esse discurso que a gente coloca do tipo, o Simples se mantém, é verdade, ele continua, pois não? Vai criar mais um anexo imaginário. Vai criar mais um anexo imaginário. E esse é uma coisa que me parece sensível e pouco falado, porque aí você vai acabar com uma categoria a longo prazo. E ainda tem perspectiva que aumente, inclusive, até a faixa que tem esse ponto. Mas, e aí? Até quando esse Simples Nacional vai existir? Se nós pensarmos na construção de toda a reforma tributária, me parece que nós temos aí algo a ser examinado. Isso é importante e, assim, cabe também um planejamento para que você possa entender se vale a pena você estar no Simples Nacional,
Porque, obviamente, estar no Simples Nacional, a parte mais atraente, seguramente, é a parte de folha. A folha de pagamento, você tem ali um ganho significativo. Então, se você tem uma folha muito elevada, então, ainda é interessante você se manter ainda no Simples. Mas, se não for esse caso, eventualmente, você pode até migrar para um novo regime por completo, e não ficar só no Simples. Então, essa análise cabe a ser feita ainda. Mas me parece um tema muito caro. E aí? Então, você que tem um cliente do Simples Nacional que fala assim, eu estou de boa, eu não vou ser afetado, indiretamente me parece que sim. Então, não é legal você já começar a ventilar, porque às vezes você nem falou para o seu cliente que está no Simples essa possibilidade. Pois não? Está empolgada, né? Está empolgada. Isso. E aí, né? E muitos dos clientes que estão no Simples estão meio tranquilos. Tipo, não, então não vai mudar? Não, não vai mudar, então tá bom. Mas, assim, não vai mudar em tese, mas vai refletir, vai ter muito reflexo, né? Então, assim, é muito importante esse ponto que você está levantando, principalmente para quem tem uma carteira de clientes preponderantemente do Simples. Exato. Né? E se nós observarmos, é que, assim, os estudos mostram que nós temos 90% das empresas optantes do Simples Nacional. Então, é uma camada bem elevada. É uma camada bem elevada. Inês. A paz, boa tarde a todos. Kleber, acho que esse ponto é bem interessante, que até uma situação que eu estava comentando com a Adriana, algumas empresas, principalmente as grandes empresas, elas falam assim, não, mas comigo está tranquilo, meu pessoal já está se ajeitando aqui, mas elas esquecem do ecossistema, né? Elas esquecem das outras partes relacionadas, fornecedores e clientes, e precisa fazer uma análise disso, né? Fazer ali a segmentação e entender como essas outras partes impactam no negócio dela e como ela vai conversar, porque às vezes são pequenas e microempresas, empresas do Simples, mas que são fornecedores extremamente importantes dentro do processo produtivo, né? São ali elementares. Então, não pode ter uma visão míope com relação a essas possibilidades e a questão do creditamento, né? Exatamente. Eu digo para você que nós temos um ponto muito interessante, porque, assim, para fechar essa parte, nós temos a seguinte consideração a ser colocada. Então, qual que é a minha recomendação? Embora você não seja do Simples Nacional, faça uma curva ABC. A curva ABC é basicamente checar quais são os potenciais fornecedores maiores que você tem, porque se depois eu descubro que eu tenho uma empresa do Simples Nacional e eu não posso tomar crédito dele, isso para mim me prejudica. Então, assim, eu preciso tentar melhorar esse alcance do fornecedor para que eu possa tomar esse crédito. Então, até nesse sentido holístico, faz todo sentido em relação a estes pontos. Em frente, então, essa linha do tempo, como vocês já puderam observar em outros painéis, basicamente o que nós temos aqui em 2027, 100%, nós estaremos, então, nesse novo formato. E está aí, passa rápido. Se seguir a agenda como prevê, basicamente, nós temos esse papel. E se você parar a pensar, é o primeiro da cadeia. 33 é quando, de fato, tudo está dentro do novo sistema. Mas aqui, 27, então, é o primeiro que vai entrar. Então, temos aí um período aí de adaptação que passa rápido. E fora que você vai ter que interpretar, vai ter declaração acessória, notas técnicas e documentos fiscais. Então, tem muito trabalho pela frente também enquanto a isso. Bom, para que a gente possa fechar, então, algumas questões para que a gente possa refletir ainda um pouco mais sobre esses pontos. Então, o que eu tenho aqui de incerteza sobre esses detalhes? Primeiro ponto é acerca dos regulamentos que vão ser criados. Porque lei complementar, se fosse boa, não precisava de instrução normativa e não precisava de solução de consulta, o famoso cositão. Gostei da expressão. Não precisaria de tantas outras necessidades. Então, eu também tenho minhas preocupações se a lei vai ser tão clara, porque quem faz a lei não é mesmo o cara que fica como a gente, mão na massa, fazendo isso, que é um caso da Receita Federal. Por exemplo, quando ela faz uma instrução normativa bem ou mal, ela faz melhor do que uma lei complementar. Ela vai colocar efeitos práticos para ajudar a gente a entender uma questão. Então, e aí? Será que essa lei complementar vai ser adequada? Outro ponto que temos aqui é a questão da garantia da simplificação. Nós aqui colocamos vários exemplos durante, então, nossos papos,
E, assim, tenho dificuldade para entender de fato que vai ficar tão simples quanto vendem. Pode simplificar um pouco, mas temos ainda muito trabalho. O que nos leva a uma pergunta. Se você acha que a nossa área vai ser descontinuada, pega o recorte de como foi o momento específico. Embora a aparência seja jovem, eu já tenho quase 40 anos. Então, já vivi bastante já um pouco. Essa parte eu gosto, essa parte é boa. Fala assim, nossa, ele parece mais jovem. É bom essa daí. Eu tenho quase 40 anos já. Então, eu acompanhei bastante também a transição eletrônica. Então, se nós, lá atrás, pensávamos que tinha acabado a nossa área, pelo contrário, eu acho que potencializou ainda mais, sobretudo, a área fiscal, que atuou diretamente com essa circunstância. Então, portanto, eu acho que nós temos mais uma chance ou mais uma oportunidade de ser uma pessoa-chave para o negócio de uma empresa. Bom, temos também aqui a questão da possibilidade de aumento de carga tributária, especialmente para os setores dos serviços, como muito bem colocado. Embora teve pleito muito severo, eu participei da audiência pública na OAB, em São Paulo, e ali também fez um pleito muito pesado para que essa categoria pudesse ter algum benefício. Então, assim, ainda assim temos desafios. Será que isso é o suficiente? Não sabemos. Porque no serviço, pessoal, qual que é a maior despesa que você tem? Intelecto, pessoas. E eu não posso tomar crédito de pessoas, como que eu vou conseguir, então, reduzir minha carga tributária? Então, é uma questão bem complicada. Bom, e aqui é a questão ligada com a alíquota. É a incerteza relacionada com as alíquotas. Se fala em 27,5%. E aí, pessoal, trago aqui algumas opiniões para a gente refletir, de algumas postagens / publicações de revistas. Quem quiser, de repente, vai receber depois o material e vai ter aqui acesso ao conteúdo. Bom, aqui coloca o seguinte. Discussão acerca da alíquota IVA. Começamos em 25. Depois, em entrevista, a ministra mencionou que a expectativa era 26 e 27. Agora, o ministro está mencionando que crava em 27. Agora, para fechar, ele começa e traz um ponto de reflexão bem interessante. Aqui ele diz, possui como ponto de partida a necessidade da receita atrelada aos gastos públicos. Essa alíquota, de fato, acompanha o rombo fiscal? Ou seja, na medida em que eu percebo que eu tenho um rombo fiscal, eu vou adequar de acordo com essa necessidade, é como o Gilberto tinha comentado. Então, eu vou aumentar a minha alíquota de acordo com o que eu tenho de despesa e projeções, e nós teremos que arcar com essa despesa, e com a perspectiva que nós temos, então, uma ampla não cumulatividade plena, de modo a que a nossa carga tributária seja reduzida, sendo que eu nem sei o que eu posso efetivamente tomar de créditos, e de que jeito vai ser isso. Então, é um ponto que eu acho que também é muito caro. E, para fechar, efetivamente, uma frase que me acompanha bastante, que é feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Portanto, nesta nossa tarde, manhã e tarde, podemos aqui observar bastante comentários e eu mesmo aprendi bastante sobre o assunto. E a ideia é essa, nós difundirmos, discutirmos e de modo a nós chegarmos a algumas conclusões, voltar para casa, revisitar alguns temas e discutir bastante com os colegas e tentar buscar o equilíbrio da melhor forma possível. Muito obrigado pela paciência e generosidade de cada um de vocês e terem aqui acompanhado todos nós. E ainda não acabou, temos ainda a nossa palestrante Tati, que vai fechar com chave de ouro o nosso encontro. Mas, desta feita, me despeço de vocês e fico à disposição para maiores esclarecimentos que vocês julgarem necessários. Muito obrigado. Olá, pessoal! Que evento maravilhoso, não? E como prometemos, vamos apresentar agora em primeiríssima mão o presente da Econet para vocês. Sabendo que a pergunta que não quer calar é: será que eu terei uma redução ou um aumento na carga tributária com a reforma? Estamos lançando em primeira mão hoje a ferramenta Comparativo da Reforma Tributária. O intuito da ferramenta é demonstrar o comparativo do antes e o depois da carga tributária com enfoque na PEC 45 de 2019. Os tributos comparados serão o PIS/COFINS, ICMS, ISS e o IPI, que após a reforma se transformarão em CBS e IBS. E como vocês podem ver, ela é muito intuitiva. Basta preencher os dados de venda e também da compra, pois a PEC trata a possibilidade de tomada de crédito na entrada também para as empresas optantes do Simples Nacional, que optarem pelo cálculo por fora.
Por isso, será importantíssimo conhecer a tributação do seu fornecedor. Depois, é só preencher os tributos na saída e as alíquotas de crédito sobre a entrada. E por último, preencha as alíquotas que estão sendo especuladas. Lembrando que é um campo editável, ou seja, você poderá alterar caso queira. Ainda existe a possibilidade do preenchimento dos percentuais de redução, que podem ser de 30%, 60% até 100%, que serão habilitados de acordo com o segmento selecionado lá no início da simulação. Na tela de resultado, teremos o comparativo do antes e depois, nos 3 regimes tributários, com base nos dados preenchidos na tela anterior. Apresentamos também o quadro demonstrativo, divulgando as operações de entrada e saída, e por fim, a carga tributária total do antes e depois, indicando um aumento ou uma redução da carga tributária. Simples, não? Já percebemos que não. Mas saibam que a Econet estará sempre aqui para minimizar as preocupações que este manicômio tributário causa em nosso dia a dia. O comparativo da reforma tributária estará disponível a partir de segunda-feira em nosso site para todos os assinantes. Se você ainda não é nosso assinante, entre em contato conosco e teremos o prazer de apresentar nossas soluções e ferramentas, desenvolvidas para maximizar o desempenho do profissional contábil e jurídico. Um forte abraço e até a próxima!